Oi pessoal, bem-vindos à segunda edição do Conacine. Meu nome é Thiago Belotti e eu sou crítico e diretor de cinema. Para conhecer o meu trabalho, inscreva-se no canal Meus 2 Centavos do YouTube. Eu estou muito feliz de poder participar de mais uma edição desse congresso e dessa vez eu vou falar sobre o papel do diretor na produção cinematográfica. Muita gente tem essa dúvida, o que de fato faz um diretor de cinema? Eu vou tentar esclarecer para vocês. É difícil definir concisamente qual é o papel do diretor de cinema. Há muitas variantes a serem consideradas. O tipo de indústria, o orçamento do filme, as qualificações e o estilo do diretor e a hierarquia no set de filmagem. Vamos começar pelo básico. O que faz um diretor de cinema? Ação. O diretor de cinema é um contador de histórias que tem a responsabilidade de executar a visão geral de um filme. Ele é a força criativa por trás de um filme e precisa visualizar e definir o seu estilo e estrutura. É um processo que exige envolvimento com praticamente todos os aspectos da realização de um filme, desde o desenvolvimento do roteiro na pré-produção até a supervisão da edição. Claro que o grau de envolvimento varia dependendo do diretor. Vou falar um pouco mais sobre isso mais adiante. Na realização de um filme, existem indivíduos responsáveis por supervisionar o trabalho relevante a uma única faceta da produção, seja cinematografia, edição, som, música, roteiro, efeitos visuais e design de produção. O diretor precisa coordenar inúmeras atividades criativas, então antes de considerar a posição do diretor em termos avaliativos, é necessária uma compreensão mais objetiva do papel do diretor em termos descritivos. A tarefa fundamental de um diretor de cinema é cultivar e coordenar as contribuições criativas de diversos artistas. A realização de um filme é dividida em 3 etapas: pré-produção, produção e pós-produção. Para tentar especificar e desmistificar um pouco o assunto, eu vou enumerar as diversas responsabilidades atribuídas ao diretor em cada uma dessas fases, lembrando sempre que elas variam muito de acordo com os hábitos de trabalho de cada diretor. Vamos começar pela pré-produção, as 7 coisas essenciais que um diretor precisa fazer nessa fase. Número 1. Reconhecimento de locação. Uma vez que o diretor decide que tipo de visual quer para o filme, começa uma busca por locações adequadas. Além do diretor, também participam desse processo o assistente de direção, o diretor de arte e o produtor do filme. Pensei aqui, cara. Faz uma fogueirinha aqui, apoiado nessa árvore aqui. E esse arame aqui não é farpado, então dá pra aparecer uns zumbis ficarem presos na grade. Entendi. Aí você vai dar uma facada em um e a Lorena burrona tira no outro. Aí por causa do tiro, vocês têm que vazar porque o tiro atrai um monte de zumbi. Aí, pô, isso aqui à noite é bem legal. É legal, é. E aí na cena que a Lorena tá sozinha, depois que ela sai da floresta, eu pensei dela tá dormindo aí dentro. Só, que massa. A gente podia até, pena que não vai dar pra maquiar os zumbis, não tá fazendo da luz, não tem problema. Tem um outro negócio desse solto pra lá, a gente fecha e bota uns corpos em volta, batendo e ela dormindo aí, tipo no escuro total, saca? Depois que vocês saem correndo do zumbi, eu pensei num enquadramento assim, ó, aqui. Imagina vocês dois lá do fundo, vocês vêm correndo, passam pela câmera, só isso. Só a transição de dizer que vocês estão no meio da floresta, à noite. Fica sensacional, velho. Número 2. Orçamento. Normalmente é dividido em 4 seções: salários, custos de produção, pós-produção e burocracia. O diretor precisa saber como trabalhar dentro dessas limitações e o que priorizar. É claro que isso ganha proporções completamente diferentes no caso de produções independentes, mas eu vou falar mais sobre isso perto do final da palestra. Número 3. Seleção de elenco. É um processo que envolve o diretor, o produtor e o diretor de casting de um filme. Depois de várias revisões e análises do roteiro, o diretor de casting separa uma lista de opções. Ela então é passada para o diretor e para o produtor do filme, que testa os atores com base em 3 características primordiais: se fisicamente o ator se parece com o personagem, se o ator é dirigível, se é fácil trabalhar com ele e se vale a pena fazer modificações no roteiro com base em algumas características do ator. É claro que há filmes que são escritos para um ator específico e pronto, é esse ator que vai vender o filme, mas normalmente passa-se por esse processo de casting. And who told you all this? Well, we learned about it. We know that he's somewhere around here. I mean, I do have a search warrant. I could look around the house. Tell me to keep the eye. Right. Tell me to. Well, I'll tell you what. If
if you let me talk to him for 5 minutes, I'll tell my boss that you can keep him. Would that be okay with you, if I could just talk to him for 5 minutes? Would you feel better then? Would you be happy if you could keep him if all I had to do was talk to him for 5 minutes? That might make your whole day, huh? Might make your whole life, huh? And then he'd be your friend forever, and I wouldn't take him away. Okay, Elliot. Okay, kid, you got the job. Número 4. Reuniões. Tudo precisa ser discutível. São intermináveis conferências para determinar coisas como alterações no roteiro, figurino, adereços cênicos, ambientações, decoração do set, efeitos especiais, trabalho de dublês, logística de possíveis acrobacias, transporte. Um excelente exemplo do envolvimento de um diretor nos adereços cênicos de um filme é na trilogia original do Senhor dos Anéis. Tem um making-off muito legal que fala da arma, do cetro do Witch King, e o Peter Jackson ficava pedindo que ele fosse maior toda hora. Eu vou soltar esse trecho para vocês, ele não tá legendado, mas é autoexplicativo. Basicamente, eles fizeram o design da primeira arma, o Peter Jackson falou, não, faz maior. Eles fizeram uma versão maior, não, quero maior. Eles fizeram uma maior ainda, não. Até que ficou uma coisa ridícula, e mesmo assim o Peter Jackson ainda achava que estava 50% pequeno demais. We had made a mace for the Witch King. And I looked at the first one that they built and I just said, it's okay, but we need to make it bigger. Okay, so we made it bigger. And Pete came back and said, no, I need it bigger again. So we made it bigger. And everybody's going, oh my God, this thing's getting huge. It's totally impractical now. You need a big wrist. Well, it went from impractical to ridiculous. I mean, this thing was huge. And I'm like, hey guys, I'm embarrassed to take this on set. I'm going to get laughed off set. This is so ridiculously large. Oh, Andrew. Yeah. And so I sort of hid it under my jacket as I walked through all the armor techs onto set so I didn't get a ribbing. And I went up to Pete and I said, look, Pete, this is what we've come up with for the Witch King. Pete gets it. He's flaying it like this. He gets one swing and then the handle catches in his lapel and the momentum, he's going around. It's so funny, and it nearly flips him over and it hits the ground and it's caught in his jacket. And it's like, you don't think the head's just a little bit too excessive, do you? And he goes, well, I was actually thinking it's about 50% too small. And I'm like, oh no, please. Número 5. Análise de cena e personagem. Antes de gritação, o diretor precisa entender muito bem a história que ele quer contar. O submundo dos personagens precisa estar muito claro, assim como a estrutura do universo. Para isso, é necessário ter a resposta para as seguintes perguntas. Qual é a motivação do personagem? Do que ele precisa? Qual é o conflito? As 3 dimensões essenciais de um personagem são pensar, agir e sentir. Quanto mais claras elas estiverem, melhor será o trabalho de direção. Número 6. Estabelecer o conceito visual. Posicionamento de câmera, ou seja, decidir o que o público pode ou não ver. Estabelecer ritmo e tom, ou seja, o filme vai ser ágil ou lento, sombrio e pesado ou leve e divertido. Simbologia, cor, quais são os sentimentos que precisam ser representados visualmente nesse universo, tudo isso precisa estar muito claro antes de gravar a primeira cena. E número 7, lista de tomadas, storyboards e ensaios. Muitos diretores dispensam esses recursos, mas eles são muito úteis para organizar os blocos de tomadas e o processo para transformá-los em cenas. O storyboard é um processo mais específico ainda, ele serve como uma pré-visualização da cena. Basicamente, uma história em quadrinho de um pedaço do filme. It was June the 22nd, 1990, our final day of school. There was Oliver Chamberlain, Peter Page, Stephen Prince, Andy Knightley, and me. They called me the King, because my name's Gary King. Ollie was funny. He fancied himself as a bit of a player, but really he was all math. We called him O-Man because he had a birthmark on his forehead that looked like a 6. He loved it. Pete was the baby of the group. He wasn't the kind of kid we'd usually hang out with, but he was good for a laugh, and he was absolutely minted. Steve was a pretty cool guy. We jammed together, chased the girls. I think he saw us as rivals. Sweet, really. And Andy. Andy was my wingman. The one guy I could rely on to back me up. He loved me,
And I'm not being funny, but I loved him too. E o ensaio é o processo onde o diretor passa as intenções dramáticas para os seus atores e para que eles desenvolvam química entre si. Ok, agora vamos para a produção, a fase mais prazerosa de se fazer um filme, quando as câmeras finalmente começam a gravar. Já perdeu, Esmeralda? Já perdeu, Esmeralda? Quanto mais organizada tiver sido a pré-produção de um filme, mais fácil será o processo de produção. O papel do diretor nessa fase pode ser numerado em 5 pontos. Número 1, supervisão da parte elétrica. O diretor e o diretor de fotografia precisam se assegurar de que as luzes estão corretamente posicionadas. Isso determina a composição visual da cena. Pra cima. Aí. Pronto, segura, mano. Travou. Trava tudo, trava aí, trava aí. Trava. Trava. Tudo. Trava. Segura, malandro. Vem. Aí. Segura. Então, vai. Soltei. Todo mundo soltou. Número 2. Câmera, enquadramento, seleção de lentes, composição e escolha de tomadas. Tudo precisa ser revisado pelo diretor e, claro, pelo diretor de fotografia. Aí, ó. Vamos filmar? Como é que é? Quando eu der ação, galera, começa a ir e voltar, tá? Pra fazer a sombra do zumbi. Número 3. Ambientação. O diretor precisa consultar o assistente de direção para ter certeza de que não há problemas de logística com a encenação. Isso inclui questões de continuidade, ver se não tem nenhum carro passando, se não tem nenhum figurante aparecendo no fundo, etc. Passa bem devagar assim, se puder dar uma contorcida no corpo aí e tal. Tá vendo que a sombra dá diferença lá? Viu? O desenho da sombra. Se você passa assim, você não tá aí tá massa, ó. Você é um zumbi. Dançando um zumbi, dançando break. Melhor dançando break do que assim, andando assim, como se estivesse indo no shopping. Número 4. Som. O diretor precisa supervisionar o posicionamento dos microfones e a qualidade da captação do áudio. Tem uma câmera só. Ok, mas aí, Tá, então, mas velho, pega tudo. Absolutamente, né? Então cuidado com os passos aí. É melhor fazer só uma câmera e eu vou andando no passo dele. Tá. Número 5. Direção de ator. É aí que é reforçado o que foi feito nos ensaios. O diretor passa instruções e sugestões para os seus atores sobre movimentação, intenção dramática e até a liberdade para improviso. É aí que se modula o tom das interpretações. É um processo muito importante, porque é o diretor que decide se um take funcionou ou não. É um processo sem volta. Vai fechar porque a gente precisa de outro take. Aí essa parte já não vai ser usada. Segunda vez, olha, acha mais engraçado, olha pra ela. Terceira vez, olha já, tipo, que porra é essa? Então, uma vez normal, uma vez estranhando, uma vez achando cômico. Aí eu vejo qual funciona melhor depois. Quando a faca tiver, você vai estar saindo da árvore. Você vem andando devagar, sempre com o olho fixo nele. E a deixa então de sair é a hora que ele enfiar a faca, é isso? Você pode até estar olhando, porque lá você não vai ter nem enquadrado. Quando ele enfiou a faca, você está vindo lá de longe, né? Ele enfiou a faca, você começa a vir. Aqui você pode até pisar em falso que fica bem natural. Não, então, mas o lance vai ser rápido, eu acho que quando ele enfia a faca ele já tem que cair. Não, porque tem que dar tempo dele olhar para o zumbi, se virar, tirar a arma e atirar. Se ele já está aqui, enquanto ele se vira e tirar a arma, ele já deu mais 2 passos, entendeu? É legal a faca tá nele e o zumbi já tá chegando, que deixa a cena mais tensa. Você cai pra baixo, porque aí você desenquadra, entendeu? Então você só vai pro chão. Então é legal isso, o cara tá ocupado com o facão 3, um zumbi e tem outro chegando. Pro público é legal, entendeu? Você já me agarrou. Aí você nem se ligou que ele tava aqui. Você primeiro toma um susto, empurra ele com dificuldade, aperta. Entendeu? Na hora dá vontade de fazer alguma coisa, mas não faz, aperta. E aí olha pra câmera, aperta e pum! Tá. Então aponta, aperta, e não de uma vez só. Isso aí. Aí para, olha pra ela, ela segura a garrafa, olha assim, brinca. Sem olhar pra câmera e vai andando em direção à porta. Vamos agora à pós-produção, fase onde todo o trabalho é finalizado. A galera do making off tá, pô, mas ele tá falando no meio da cena. Pois é, a pós-produção desse filme vai ser um inferno. O envolvimento do diretor nessa etapa varia de acordo com a prática individual e o contexto de produção determinado historicamente. Por exemplo, até os anos 40, um diretor tinha pouca ou nenhuma influência sobre a edição de um filme. O cinema digital embaçou consideravelmente a distinção entre criação e
e modificação fílmica, o que expandiu dramaticamente o papel do diretor na pós-produção. Quatro áreas principais da pós-produção onde o feedback do diretor é necessário. Número 1, edição. O editor e o diretor de um filme muitas vezes trabalham juntos para desenvolver o ritmo do filme, reforçar a continuidade entre as cenas, podar momentos de excessos indesejados e assegurar que a montagem está executando a intenção do trabalho. Número 2, efeitos visuais. Esse processo envolve a manipulação das cenas cruas por técnicos de processamento, designers de efeitos especiais e um conjunto de artistas digitais, compositores e animadores. O diretor transmite instruções para os supervisores de todos esses grupos, indicando qual é o visual específico a ser alcançado. No cinema independente, é mais comum que o diretor do filme seja o responsável pela pós-produção, ou no mínimo a equipe vai ser radicalmente menor. Porra, já ficou escuro. Isso não é bom. Ó, tá cheio desses zumbis lá fora. Liga o rádio aí pra gente ver se tem notícia, cara. A gente tá fudido. Cara, eu tenho uma ideia. A gente pode ir lá pro açougue do meu pai. Número 3. Música. O diretor trabalha com o compositor do filme, insinuando como a trilha deve reforçar a intenção afetiva de sequências-chave, podendo inclusive organizar a estrutura da montagem. Número 4. Som. O diretor pode especificar para o designer de áudio como certas cenas devem expressar a intenção do som ambiente. Ele também pode especificar a interação entre os efeitos de áudio e os cortes do filme. A melhor maneira de entender o papel de um diretor de cinema é identificar o que acontece quando um filme é mal dirigido. Um filme cuja direção não é realizada de forma competente certamente vai apresentar pelo menos algumas das seguintes falhas. Número 1. Incoerência na forma de contar a história. É quando você não sabe exatamente o que está acontecendo e com quem. Sabe filmes involuntariamente confusos? Pois é. Número 2. Excesso de clichês, conveniências e coincidências. Personagens estereotipados demais, trama previsível, furos na história, quando tudo que precisa acontecer para que a história avance acontece sem que o protagonista ou o antagonista tenham qualquer tipo de esforço, e também a questão da familiaridade excessiva, aquela sensação de que você já viu aquilo antes. Número 3. Diálogos ruins.
You are so beautiful, it hurts. It's your nose that hurts. I think it's my heart. Diálogos artificiais, forçados ou expositivos demais, personagens explicando verbalmente seus sentimentos, falando coisas que poderiam ser demonstradas com ações, diálogos que só existem para empurrar a trama adiante. Aí você pensa, mas esses problemas não seriam culpa do roteirista? Também, mas quem deu a ordem final para filmar aqueles diálogos foi o diretor. Número 4. Interpretações ruins. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. O diretor tem a responsabilidade de extrair a melhor interpretação possível de seus atores. Há casos onde o ator realmente não tem talento algum, mas 80% das vezes uma má interpretação é reflexo de uma direção ruim. Número 5. Excesso ou falta de design. O excesso acontece quando o conceito visual se torna mais importante que qualquer outro elemento do filme. Um bom exemplo é o filme The Spirit, de 2008, que tem muito estilo para pouca substância. A falta de design acontece quando a produção é mal realizada nos aspectos técnicos. Iluminação, áudio, figurino, ambientação, etc. Número 6. Edição ruim. Cenas esquisitas que se sobrepõem sem coesão nenhuma, segmentos excessivamente picotados, erros de continuidade. Aí novamente você pode perguntar, mas a culpa não seria do editor? Também, mas muitas vezes uma edição ruim acontece porque o diretor não filmou todos os ângulos necessários. O editor não pode fazer milagre. Uma das perguntas mais frequentes quando se fala do papel do diretor de cinema é qual é a real diferença entre um diretor e um produtor. O diretor e o produtor são os dois chefes do filme e muitas vezes as suas funções se sobrepõem. Normalmente o produtor é responsável por supervisionar o projeto inteiro. Isso inclui finanças, orçamento, contratação de equipe e gerenciamento de logística. Já o diretor é mais responsável pelos aspectos criativos do filme. Tem a tripa no carro? Pode ser. Tripa? Porque ela não tá com sangue, ela tá seca. Mas eu acho massa a ideia do cara parado assim. Aí o cara vira, ele tá assim, aí ele vira assim. Fica procurando um tempo e ainda não me viu. Quando ele já tá procurando, eu já saquei. Posso até derrubar a parada aqui, entendeu? Isso. Aí ele vem pra cima de mim, mas eu tranco antes dele. Sim, mas se ele tá parado, se não tem nada aqui pra chamar a atenção dele, na hora ele ia pensar em você. Se ele tá fazendo alguma coisa, tem uma vítima cheia de sangue, ele tá lá comendo, se alimentando, aí ele pode estar distraído. Aí você vem, faz um barulho, ele vai... e olha pro lado, aí você sai, aí pode ser. Não é incomum atribuir ao produtor de um filme o cargo de chefe do diretor. Ele é o homem de negócios do processo, é ele quem contrata o diretor e faz todo o marketing do filme. É tanto que quando um filme ganha um Oscar de melhor filme, esse Oscar vai para o produtor. O diretor tem uma categoria própria. Dá para resumir da seguinte forma: o diretor executa ideias e conceitos do ponto de vista criativo e o produtor o faz do ponto de vista logístico. A relação dos dois varia de acordo com a natureza do projeto. Eu falei no começo da palestra que o papel do diretor do filme varia de acordo com os hábitos de trabalho dele. Então eu vou citar alguns exemplos de características de diretores renomados para facilitar a identificação do envolvimento deles com seus filmes. Eu acho importante fazer isso tanto para quem pretende trabalhar com crítica de cinema, é bom poder identificar a mão daquele diretor naquele filme, assim como para quem pretende trabalhar como diretor, porque se você identifica com mais facilidade as particularidades de cada diretor, isso pode ajudar você a desenvolver as suas. Então vamos começar com a parte de interpretação. Eu vou citar alguns diretores que gostam ou gostavam de esboçar uma ideia geral do enredo, mas que davam muita liberdade para os seus atores improvisarem os seus diálogos. Você tem caras como Ingmar Bergman, Spike Lee,
Jean-Luc Godard, Gus Van Sant, Terrence Malick, Judd Apatow e ocasionalmente Federico Fellini e Sergio Leone. Agora vamos citar alguns diretores que controlam todos os aspectos da produção e demandam que os atores e a equipe sigam instruções de forma precisa. Akira Kurosawa, Steven Spielberg, David Lean, George Lucas, David Fincher, James Cameron, Ridley Scott, Stanley Kubrick, Christopher Nolan e Alfred Hitchcock. Vamos agora para diretores que escrevem os seus próprios roteiros. Werner Herzog, Woody Allen, Quentin Tarantino, Stanley Kubrick, Charlie Chaplin, Francis Ford Coppola, Billy Wilder, os irmãos Coen, Kevin Smith, Pedro Almodóvar, John Hughes, Ed Wood, Oliver Stone, Orson Welles e George Romero. Diretores que gostam de aparecer nos próprios filmes e não só por um minutinho que nem o Hitchcock fazia. Diretores que gostam de se dirigir. Mel Gibson, Clint Eastwood, Orson Welles, Kevin Costner, Woody Allen, Mel Brooks, Ben Stiller, Charlie Chaplin e Sylvester Stallone. E para fechar, vamos citar alguns diretores que editam os seus próprios filmes. Akira Kurosawa, Alfonso Cuarón, Steven Soderbergh, Robert Rodrigues, John Woo, Gus Van Sant, Kevin Smith, os irmãos Coen, James Cameron e pelo menos metade dos diretores que trabalham sem orçamento. E já que eu toquei nesse assunto, vamos falar do papel do diretor de filmes independentes. Aí você fala, a gente precisa ir. Aí você empurra ele e fala, vem pra onde? Tá ligado? O plano era vir pra cá, porra, olha o que deu. Aí você fala, vou aqui já. Beleza, eu não lembro qual é. Ele falou assim, Bela. Aí fica até que parece que é da massa. Um pouco melhor, ainda tá lá. Hoje a Lorena vai matar um monte de zumbi. Não vou falar o que mais acontece pra não dar spoiler, mas hoje é o dia Sarah Connor da nossa protagonista Lorena Lolly. Faz a Denise. E, bom, é isso. Tá indo, a gente tá fazendo, agora a gente vai tentar fazer um plano. Eu sou idiota, eu fico fazendo plano de sequência, me complicando. Mas a gente vai fazer o último agora, que é a matança dos zumbis. E aí, se tudo der certo, esse dia maldito vai render mais 35 segundos de filme. Tudo muda quando você vai dirigir um longa sem orçamento. Como você dificilmente vai ter dinheiro para pagar certos profissionais, o tamanho da sua equipe vai reduzir radicalmente, o que significa que o papel do diretor vai aumentar assustadoramente. Quando eu dirigi A Capital dos Mortos 1, a equipe oficial era composta pelo Rodrigo Luiz Martins, o produtor do filme, e por mim. Outras pessoas ajudaram, é verdade, eu não estou desmerecendo a ajuda que a gente recebeu, muita gente foi lá e fez o boom naquele dia e produziu, mas equipe oficial que estava presente em todos os dias de filmagens eram 2 pessoas. Isso significa que além de diretor do filme, eu era o roteirista, maquiador, sonoplasta, cinegrafista, continuista, figurinista, o que também significa que muitos elementos do filme não tiveram a atenção que deveriam. Por exemplo, A Capital dos Mortos 1 é um filme que não tem fotografia. A fotografia foi feita na pós-produção à base de filtros de imagem. Ah, eu vou colocar um filtro azulado aqui, põe um filtro amarelado aqui. Preste atenção, é o fim. Acredita em mim, é o fim. O mundo está acabando, chegando o fim do mundo. E mesmo havendo uma lógica por trás dessas cores, não é assim que se constrói uma fotografia. Na realização de um filme sem orçamento, a criatividade e a capacidade de improviso são importantíssimos. E também não significa que todo filme sem dinheiro vai ser ruim ou necessariamente trash. Pegue, por exemplo, A Capital dos Mortos 2. Com esse filme a gente chegou no limite de aonde é possível ir sem dinheiro, porque a gente conseguiu estabelecer uma equipe muito maior. A gente tinha uma diretora de fotografia, um assistente de direção, um produtor e um coprodutor muito bom e uma equipe de produção muito disposta, muito competente, 2 maquiadoras oficiais, e o resultado disso é um filme
muito melhor do que o primeiro. Então eu quero fechar essa palestra com 4 dicas essenciais para quem pretende dirigir um longa-metragem sem dinheiro. Número 1. Escreva um roteiro adequado à realidade da produção. Isso significa o seguinte: evite ou reduza cenas noturnas, porque as cenas noturnas precisam ser muito bem iluminadas, o que exige equipamento, o que exige dinheiro que você provavelmente não terá. Ainda dentro dessa primeira dica, opte por um elenco pequeno. Um diretor sobrecarregado dificilmente vai ter condições de lidar com muitos atores, principalmente levando-se em consideração que a maioria provavelmente não vai ter salário, que vai ser muito mais difícil organizar ensaios. Então priorize uma história menor com menos diálogos que permita que você extraia o máximo que você puder dos seus atores. Ainda dentro dessa primeira dica, manere na ação e nos efeitos visuais. Explosões, acidentes de carro, batalhas, elementos sobrenaturais, tudo isso é caro e provavelmente não vai ficar muito bem feito. Opte por uma história com conflitos visualmente mais simples. Número 2. Organize muito bem o seu cronograma de filmagens. Se você tiver a sorte de conseguir uma equipe disposta a trabalhar de graça, saiba que muito provavelmente todos terão outros trabalhos remunerados. Então é muito importante estabelecer prazos para que você não corra o risco de perder pessoas importantes da sua equipe. Grave o seu filme de dentro para fora. Comece pelos diálogos. É importante que você possa dispensar os seus atores o mais rápido possível. Pode acontecer da sua atriz ter que viajar com uma peça ou do seu ator precisar raspar a cabeça para um outro trabalho que paga. Número 3. Seja polivalente. É claro que é importante ter especialistas em diversas áreas da sua produção, mas quanto mais coisas você souber fazer, melhor. É importante investir em você mesmo, porque você vai precisar ter controle do seu próprio filme. Imagina que no meio da pós-produção o seu editor resolve pedir grana ou fala que apareceu outro projeto e ele não vai poder mexer no seu filme durante 6 meses. Então aprenda a editar, a mixar, a mexer na câmera, entenda de lentes e também conheça a burocracia necessária na hora de lançar o seu filme. Número 4. Aprenda a priorizar. Um filme envolve roteiro, figurino, cenografia, enquadramentos, efeitos práticos, efeitos visuais, locação, trilha sonora, movimento de câmera, maquiagem, decupagem, edição, etc. Há certos problemas que passam na hora que você está vendo um filme. Às vezes a maquiagem daquela atriz não está perfeita, mas a interpretação está muito boa, o roteiro é bom e você releva. Há outros problemas que quebram completamente o filme. Então, se o seu orçamento permitir que você priorize 4 elementos do seu filme, que sejam os seguintes: roteiro, interpretações, áudio e fotografia. Um filme visualmente bonito, bem audível, que tem uma boa história conduzida por boas interpretações, tem os principais elementos necessários para que ele seja apreciado. É claro que o ideal é poder mexer em todos os elementos do filme até que eles fiquem perfeitos, mas no cinema independente é importante saber priorizar. Ok, espero ter ajudado a esclarecer o que de fato faz um diretor de cinema. Espero também que o que eu falei possa facilitar a vida de quem pretende trabalhar na área, seja como diretor, produtor, crítico ou apenas abrir a visão de quem curte a 7ª arte. Continue acompanhando o Conacine, há muitas palestras legais pela frente e para mais informação sobre cinema, inscrevam-se no canal Meus 2 Centavos. É isso, pessoal, um abraço e até a próxima.